Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja o navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar, navegar, flutuar pela editora que mais publica mangás no Brasil hoje em dia. Estou falando dela, a editora Panini. Eu sou o Raul e parte do meu salário fica guardado todo mês no 3 em 1 de One Piece. Então parte do teu salário todo mês fica guardado no cofre da Panini, é isso? Exatamente. Aqui é o Carlos e esse podcast tá parecendo mais um podcast do Catum, né, Valente? É verdade. E eu sou o Valente e muito obrigado por trazer o One Piece, dona Panini, porque eu achei, tinha uma época da minha vida que eu achei que o One Piece nunca viria pro Brasil, que era meio que um medo que a gente tinha nas antigas, né? Mas aconteceu. Inclusive é até bacana você falar isso, porque além do formato 3 em 1, a Panini tá relançando os primeiros volumes desse formato aí do One Piece. É um tanco bonzinho? É o tanco normalzinho deles aí. Então o pessoal que não pode pegar do começo, pode pegar os números que faltam. Ah, gente, mas vamos... Inclusive, pra quem não lembra da época, o One Piece, quando chegou pela Panini, eu não vou lembrar a data, né, o ano, mas muito tempo atrás, tinha uma promoção insana deles, que era tipo, você assinava a Panini, você recebia sempre o que tava continuando a história, né, que era, sei lá, de X volume pra frente, junto com o começo do mangá também. Continuou da onde que a Conrad parou. Sim. Quem tinha os direitos antigamente de One Piece era a Conrad. Então a Conrad parou no volume 36 de One Piece à época, então a Panini continuou a partir do volume 37, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza que é isso. Eles continuaram a partir do volume 37 e começaram a lançar a partir do 1. E aí aconteceu isso que o Valente falou, de você assinar. E era um preço muito baixo, tá? Porque o mangá de capa de One Piece, se eu não me engano, o preço na época era R$13. E tipo assim, na assinatura você assinava e você pagava coisa de por volta de R$5 por volume de mangá. Eu sei porque eu assinei. Pelo menos pra mim valeu super a pena. Eu tô atrasado hoje nos meus aqui de One Piece, mas eu tenho, por causa dessa assinatura, eu tenho 86 volumes de One Piece aqui, sendo alguns repetidos até. E na época valeu muito a pena, cara. Então, vamos falar dela, da editora que chegou a ser a Jump brasileira, trazendo o Big Three pro Brasil. Nunca pode esquecer isso. One Piece, Bleach e Naruto chegaram pela Panini. Pensei que você ia falar Toriko. Toriko também veio. E pra saber o que a gente indica e está em publicação pela Panini, após os animes. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Don't say goodbye to boys or violence. De volta dos e-mails para indicar mangás dela, sim. A gente teve nosso primeiro episódio, que foi da editora New Pop, você pode ouvir lá. E agora a gente vai ter um episódio de indicações de mangás que estão em publicação ou republicação da editora Panini. Vamos lá então, já que tu falou, Valente, sobre a questão da republicação, os dois, aqui eu escolhi dois mangazinhos pra gente falar, né? E o primeiro que eu escolhi, cara, é pra exemplificar isso aí das republicações, né? Que é uma coisa nova, né? Vamos ser sinceros, né? Que antigamente você colecionava na época que o mangá tava saindo,
saindo ou sofra aí pra conseguir comprar os mangás usados. E aí eu peguei um dos, cara, que eu acho que exemplifica bem isso, porque os volumes, principalmente os iniciais, estavam totalmente esgotados e estupidamente caros, que é Slandunk, do nosso querido Takehiro Inoue, né? Sucesso absurdo da Shonen Jump, né? Fez parte da era de ouro da Shonen Jump nos anos 90. E, cara, tipo, primeiramente, né? Obrigado, Panini, por ter trago Slandunk, né? Depois de tanto tempo. E trazer todos os mangás de Takehiro Inoue, graças a Deus, né? Eu posso falar por mim mesmo que eu tinha desistido já de colecionar Slandunk, porque eu não assinei igual o nosso chefinho lá, né? O Crive. O Crive assinou Slandunk. Sim. E Slandunk, mais uma que tem sistema de assinatura tinha sistema de assinatura pela Panini, eu tinha desistido, porque eu tenho o volume 1, 2 e 3 e eu tenho os quebrados de Slandunk. E tem alguns volumes, cara. O volume 1 chegou a ficar tão impossível de você comprar que na Comics estava sendo vendido por R$250, cara. Meio absurdo, assim. E a Panini fez os relançamentos agora, ajustando o preço, obviamente. E acho que a maioria das pessoas que vão ouvir a gente aqui conhece Slandunk, né? Talvez o mangá de esporte mais importante de todos os tempos. Conta a história do Harami Sakuragi e como é que ele vai se apaixonar por um basquete tentando pegar a irmã do capitão do clube de basquete. E a história é essa. Não tem muito mais do que falar. Como ele se apaixona se apaixonando, né? É, exatamente, entendeu? E a partir daí o cara começa a treinar basquete, começa a jogar com o time. É uma história fantástica, estupidamente bem desenhada, né? Takehiro Inoue é um monstro. E com isso se tornou a base principal, acho que junto com o Hajime no Ippo, do que é o shonen de esporte num geral. E é grande, né? 31 volumes, mas eu acho que ele exemplifica muito bem essa nova retomada que tem hoje no mercado de mangás, a qual a Panini participa nesse sentido, de ter reimpressão. Uma coisa que a gente não tinha antigamente, que eu acho super saudável pro mercado, cara. Porque de vez em quando, cara, pô, fica faltando 1, 2, 3 volumes na tua coleção e tal. E aí um volume pode acabar se tornar raro, assim, porque pouca gente comprou esse tipo de coisa, tu acaba se ferrando nesse processo, e com as reimpressões tu consegue retomar a coleção ali, que é o que a maioria das pessoas aqui gosta. E gente, assim, eu tô sendo muito sincero, comprem Slandunk, é uma das melhores leituras de mangás que você pode ter na tua vida. Eu sei, brincadeira. Não lembro quem tinha comentado isso lá na época no Cartoon, acho que foi o Crive, ou foi você também, que Slandunk na primeira tiragem dele, quando tava saindo, era talvez um dos mangás que mais valia a pena você comprar pelo preço e qualidade. Ele saiu, na primeira impressão dele, ele saiu no mesmo formato que tava saindo o Vagabond, também do Inoue, e o Berserk. O Real veio depois, não. O Real podia estar aqui nessa lista também, tá? Porque o Real é um dos mangás que mais vale a pena de se comprar na Panini, mas eu acho que ele se encaixa mais no exemplo que eu vou dar posteriormente, que é mangás que não encareceram tanto. O Real se manteve um preço bacana de se comprar mesmo com os reajustes de mangás que tiveram. Já Slandunk não, já Slandunk veio pro Brasil custando volta de R$16 na primeira impressão e agora tá custando por volta de 30 e pouco, mais do que dobrou o preço. Mas com as coisas que aconteceram recentemente, né, e o jeito que o mercado de mangá tá funcionando é assim. Mas, cara, tipo, na época de colecionar, eu acho que ainda hoje, tá? Por mais que tenha ficado caro e sejam muitos volumes, a qualidade de que Slandunk entrega, e tipo assim, Slandunk é um pacote completo, é drama, é esporte, né, pra quem gosta, é a arte, talvez o mangaka que mais desenhe bem na história do Japão, assim, na história do Japão acho que exagero, mas assim, dos modelos atuais, principalmente pra Shonen, acho que Takehiro Inoue, ele ganha um pouco de lavada nesse sentido, e o que saiu na Weekly Shonen Jump, com certeza o melhor. Acho que depois de Slandunk, sim, é porque você tem Rookies também antes, e Rookies é estupidamente bem desenhado, né, e o cara não continuou na Jump. Mas tirando, acho que são esses dois. O Rookies também de esporte, né, que é um mangá de beisebol, né, é aí bem mais delinquente, mas na Jump muito possivelmente. Acho que no mundo de Shonen no geral, porque Shonen normalmente não é tão bem desenhado, né, o Valente vai falar de um Shonen que é estupidamente bem desenhado também na frente, mas, assim, se me perguntassem quando, algum mangá pra comprar, assim, qual mangá que vai fazer a coleção, um deles que eu indicaria, com certeza, como estou indicando agora, é Slandunk, até porque aqui no Brasil, a Panini trouxe em um volume um pouquinho maior, né, é 1,5 mais ou menos, então ele dá 24 volumes, então você salva aí uns 5, 6 volumitos aí de diferença pro original, que dá uma salvada na grana aí. São 7 volumes de diferença. Matemática não tá muito em dia, não. Eu acho bacana de Slandunk é que nele o Inoue, ele seguiu a homérica filosofia do filósofo Piton, né? Que é o que tudo que você faz na vida é na intenção de comer alguém. Não, isso é óbvio. E na verdade, eu acho que todo o mangá que se preze, de algum jeito, ele deveria começar assim.
Porque nós estamos falando de mangá shonen, né? Slamdunk. E eu acho que todo mangá shonen deveria começar assim, porque o moleque tá... Todos os moleques que vão ser os personagens principais ali do mangá shonen, eles estão com a testosterona lá em cima, e a única coisa que eles querem fazer é comer alguém. Tá apontando pra lua, né? Exatamente. Então, tipo assim, eu pego um Death Note da vida, tu acha mesmo que o Light vai estar fazendo aquilo tudo ali e não vai ser pra comer alguém? Duvido. Aquilo ali é mentira. É impossível. Ainda mais que você depois no futuro tem a loirinha esfregando na cara dele e ele finge que não quer nada. Não faz o menor sentido aquilo ali. Eu não caio naquela conversa que é pra salvar as criancinhas, mas é pra salvar as criancinhas que ele vai fazer no futuro. Exatamente. Assim, é muito mais honesto nesse sentido. Slamdunk e outros mangás por aí que começam nessa mesma premissa. E tá certo, entendeu? Tipo, essa premissa é certa. Quer ver um outro mangá maravilhoso que saía? Por favor, tem reimpressão, Panini? Eu acho muito difícil de ter, mas... Um outro mangá que começa exatamente assim, que a gente ia comentar o autor, mas como o Lucas não pôde participar, a gente não vai comentar, é Gear. Gear começa exatamente assim. Maravilhoso, tá? O personagem principal de Gear quer comer alguém. E aí ele começa a andar de patins. E no final do mangá ele tá indo pro espaço com patins. Tá dando comer um meado de patins, né? Obras boas começam com histórias verídicas, assim, com verdade, sabe? Esse é o detalhe. Exatamente. Eu até acho que o Lucas devia colocar o áudio do filósofo Piton nesse podcast. Qualquer coisa que dê mais trabalho pro Lucas, eu também sou Só a favor. Já não veio gravar, né? Chinelou, né, velho? Deu uma chinelou aí bonito, né, velho? Vocês são de sacanagem! Bom, eu vou indicar aqui uma obra de Atsushi Okubo, que no caso é Fire Force e não Soul Eater. Por que Fire Force? Porque Soul Eater eu acho que seria um pouco overkill, né? Até porque Soul Eater tá na JBC. Também, pode ser uma boa opção, né? Mas, dito isso, Fire Force é uma obra muito divertida. Provavelmente um dos shonens mais graficamente impressionantes e criativos da atualidade. Ele já tem 34 volumes no Japão. Eu não sei como é que tá a parte de publicação aqui no Brasil. Acabou. Já acabou também? Então, já tá completinho, dá pra correr atrás. Muito bom. E ele conta a história. Nesse mundo de Fire Force, as pessoas passam a ter combustão espontânea. Então elas basicamente pegam fogo sozinhas. E existem bombeiros que apagam fogo com fogo, basicamente. É o meme do Faustão humano, né? Tá pegando fogo bicho. Só que no caso não é bicho, é ser humano. E você fala assim, apaga fogo com fogo? É aí que entra a criatividade. Você não imagina o que esse cara faz usando só fogo. Só a base de fogo. Tipo, por exemplo, sei lá, tem Avatar The Last Airbender, eles não usam aquela parada, quem sabe dobrar água, sabe dobrar sangue. Então o do fogo é mais ou menos por aí. Ele sabe controlar o fogo tem várias utilidades mirabolantes. E isso é uma parte muito da hora do mangá. E não só isso, ele tem uma certa conexão com Soul Eater também, né? A gente vai descobrindo mais pra frente sobre isso. E existe todo um fomento na comunidade de mangás aí, de que o Okubo ele vai soltar mais um mangá, e esse terceiro mangá vai estabelecer a conexão entre universos. Ah não, o Okubo Verso, é isso mesmo? Exatamente. Existe toda essa teoria. Não é nada comprovado, mas se você gosta muito de Soul Eater, é bom você também já ir atrás de Fire Force, dar uma olhada, porque é possível, é bem possível de que a próxima obra que ele solte tenha a ver com esses dois universos. Pode não ser na mesma história, na mesma coisa, mas com certeza no mesmo universo, tá ligado? Então é uma parada bem da hora de você correr atrás, porque, com todo respeito, o cara escreve muito bem, tem personagens muito bons. Eu acho que uma das partes que mais se destaca são os personagens que ele cria, e só por isso não é todo lugar que tem essa quantidade de coisas boas, né? De coisas que a gente pode elogiar em todo mangá, né? Vale a pena bastante você ir procurar correr atrás de Fire Force. Tem uma coisa, eu sou apaixonado pelo personagem principal, o Shinra, porque ele é um homem de ferro, só que melhor que o Homem de Ferro, porque em vez de usar armadura, ele usa roupa de bombeiro. Design de personagem é muito bom, na moral. O moleque solta fogo pelo pé, ele usa uma roupa completa de bombeiro, só que sem bota. Ele não usa bota. Irmão, o Shinra é um capoeirista com fogo. Você pega um capoeirista e mistura com um Homem de Ferro, igual o Raul falou, e você dá o Shinra. É a coisa mais estilosa. Eu defino Fire Force e o Soul Eater nesse caso também, né, como estilo. É muito brabo o que ele faz. É estiloso mesmo. Não é um estilo igual o Bleach, que o Bleach também é muito estiloso, vamos ser sinceros, mas que em certo momento você dá mais esquecido no estilo. Não, Bleach nem tanto, né? Porque as capas são muito foda. Mas deixa quieto. Bleach que tá de volta em 3 em 1 aí também, né? Verdade. E tá bonito, hein? Mas, tipo assim, Fire Force eu acho muito irado porque, primeiramente, Fire Force se paga por si próprio, tá? Mesmo a gente tá falando do Okubo Verso aqui, que já é canon já, tá? Ele já se paga por si próprio por ser uma história, cara, muito foda de ser
acompanhar. Muito, muito foda de se acompanhar. E com reviravoltas e coisas que a narrativa você nem espera que aconteça. Inclusive, fiquei sabendo, fonte data foda-se, que ele já foi fazer o curso com o Mashima pra fazer o Cuboverso. Mas tem uma diferença, né? Ele cria os próprios personagens, o Mashima não, né? O curso com o Mashima, ele não é um curso de mangaka e de criação de história, é um curso de empreendedorismo. Você tem que entender isso. Pequenos mangás, grandes negócios, né? É, exatamente. Quer saber como empreender no mundo de mangás? Arrasta pra cima. Aí, por quê? Porque o Mashima é um baita empreendedor, vamos ser sinceros. É. O cara tem sobra de sucesso, ele replica personagem, quer dizer, ele conseguiu escalonar o mangá, ele não precisa fazer muito processo. Ele nem aprende a desenhar personagem diferente. Exatamente. Diz a lenda que ele só usa um carimbo. É. Ele tem os carimbos lá com a cara dos personagens, ele vai lá, carimba, próxima página. E aí, cara, tipo, é por isso que o Okubo tá falando com ele. É tipo assim, como é que eu escalono meu mangá aqui? Como é que eu escalono agora meu multiverso? Não é sobre, tipo, desenhar ou criar história, não. É o empreendedorismo técnico que o Mashima é mestre nesse sentido. Porque, na verdade, sendo mais sincero, eu sinto até inveja do Mashima, porque pra ganhar o dinheiro que ele ganhou fazendo o que ele fez, mano, Não é qualquer um, né? eu bato palma. Inclusive na mesma revista, né? Na Magazine aí da Kodansha. Exato. Desde Rave Master, vamos lembrar, tá? Sim. Se eu não me engano, o rap, ele aparece nos 3, né? Em tudo. O rap aparece em tudo, entendeu? É em tudo. É o bichinho lá da Clamp. Sim. É isso. Não, tu vê que o Mashima... Não, vamos ser sinceros. Tu vê que o Mashima é um baita empreendedor, né? Ele segue até as estratégias de venda lá no Japão, que tem que vender bonequinho. Que a Clamp fez isso, o Gundam tem isso, com aquele bonequinho verde lá, que é o símbolo da Sunrise. Uhum. Não tem como você não comprar um boneco de um gato com asa, né? Não tem como. Exato. Tá entendendo? Que fala aí é. Mas voltando ao Fire Force, né, ô Valente? Cara, o único problema pra mim desses mangás são bastante volumes, né, pra falar pra você colecionar. Mas o Fire Force é um dos que aumentou pouco o valor de capa do mangá, né? Então, vale a pena, porque ele já chegou custando uns 20 e poucos reais e ele não passou muito de 30 ainda hoje, se eu não me engano. Os últimos volumes não subiu tanto a diferença de preço. Não é igual o Slandunk, que a reimpressão custa o dobro do preço mais do que o dobro do preço do que o mangá que veio, entendeu? É claro, diferença de tempo, todo o processo, tudo mais e tal. Mas, nesse sentido, assim, pra quem colecionou Fire Force, começou na época lá e tal, não foi tão doído o processo. É um bom mangá de se colecionar agora, que a gente tá indicando, porque ele tem muito ainda no mercado, vendendo. É fácil de achar. E outra coisa, se você ainda tá com dúvida, se quer comprar pra ler Fire Force porque não conhece a obra, porque não ouviu falar, ouviu o anime e não achou tão legal, eu vou só dizer uma coisa pra você. Tem um arco onde os bombeiros vão fazer o calendário do ano. É verdade. É maravilhoso aquele arco. Vocês nunca viram aquele meme do calendário de homem gostoso? Fire Force tem calendário de homem gostoso, pô. E o personagem principal é uma vareta. Existe uma discussão maravilhosa nessa parte, que é tipo, qual a melhor pose pra se fazer? É, os bombeirão sem camisa, musculoso, bonitão. Não tem erro. Vou voltar ao autor que a gente comentou há pouco tempo. Vamos falar mais um pouquinho dele, da obra mais linda que eu já li na minha vida. Ah, não sei o que, tem outras. Não, a que eu li. Eu, Raul, a obra mais linda que eu li na minha vida. Estou falando dele de novo, Takehiko Inoue com Vagabond. Vagabond bom. E pra quem não conhece, Vagabond conta a história do lendário Musashi, começando de quando ele ainda era o jovem Takezo. E até um certo ponto, ele acompanha a história original do lendário espadachim japonês. E em um certo momento também ele vai ali pra uma outra leitura da lenda do nosso querido espadachim. Cara, dá pra ver cada pelo da barba do Takezo. Isso é loucura. O que ele faz no mangá é tipo um bagulho surreal pro tempo que ele tem. Sim. Não, é absurdo. É tipo, o cara é fora da curva. Pra você fazer uma obra com, tipo, a quantidade de detalhe, a formatação do jeito que ele faz, todos os aparatos do mangá, mano, não é tão simples assim, não é só desenhar, botar uns balões e já era. As coisas têm que se conversar dentro de uma página. E talvez ele seja um dos que melhor faz isso. É bizarro. Irmão, o Vagabond tem pentelho rachurado, velho. Sim. E outra coisa, viu? Cada imagem de dupla página desse mangá é a coisa mais linda que você vai ver na sua vida. É. Esse daí é um daqueles mangás que você consegue, tipo, pegar uma página dupla, enquadrar, coloca na parede e já era. E tá tudo certo. Tem o artbook dele, né? Pena que é muito caro. Além de ser bonito, o Vagabond, ele, narrativamente, ele é incrível.
incrível, tá ligado? Tem volumes inteiros de Vagabond que você tem pouquíssimas falas, mas ele é tão bem narrado que não precisa. É sério, eu acho que tem um volume 11. A gente gravou o cast, né, Valente? Lá de uma primeira parte de Vagabond. Sim. E eu acho que é o volume 11, que é o volume da batalha entre o Musashi e o Caraquinha, né? Que é o monge lá. E, cara, o detalhe é, o volume quase inteiro não tem fala. Mas ele é tão bem narrado, a questão dos quadros, o desenvolvimento, que não precisa, velho. Não precisa. Você entende toda a luta, tu tem todos os desenvolvimentos, todas as aflições dos personagens na luta, sem uma fala. Cara, sem brincadeira, tem um volume que ele luta contra o cara com um pedaço de tora. Eu não vou nem falar um pedaço de pau. É uma tora de madeira que ele usa pra lutar contra um cara com uma espada. A parada da hora de falar também é que, tipo, o cara desenha tão bem, ele quadriniza tão bem, que, tipo, você lembra da luta, a luta que tem na ponte? Uhum. Que ele luta contra uma porrada de gente em cima de uma ponte. Sim. E essa luta, normalmente, a tendência é que você fique meio perdido em questão espacial, né? Porque você já tá lutando num lugar que não tem tanto background, coisa do tipo, em cima de uma ponte. Não só isso, o personagem ele pula na parte de cima da ponte, então ele já fica num nível diferente dos personagens. E eu não sei como, mas ele consegue quadrinizar de um jeito que parece que você tá vendo um filme. É bizarro. Você consegue entender exatamente o que o cara tá fazendo e pra onde que ele vai pular, o que ele vai fazer, como ele dá o golpe. Tipo, nada, você não tem dúvida de nada o que tá acontecendo. Porque às vezes acontece, tipo, o cara quer colocar muita informação num quadro, acaba poluindo o quadro demais, você não entende às vezes o que tá acontecendo. Isso acontece bastante. Mas é bizarro, essa luta em específico, ela, tipo, você entende exatamente o espaço onde os personagens estão, tudo o que tá acontecendo, o que agrega pra caralho na sua leitura. É loucura. Ele tem tudo que você quer no mangá, cara. Ele tem estilo, ele tem beleza, o roteiro é maravilhoso, ele te agrega em cultura histórica, porque tá ali, a principal batalha aí japonesa, que é a batalha de Sekigahara, tá ali, né? Começa a história ali. Então, tudo que você quer de uma obra oriental, Vagabond tem pra te entregar. É verdade. Vagabond perfeito, cara. Não tem muito o que falar. A única imperfeição de Vagabond é que você vai sofrer com hiatos. Mas é bom aqui no Brasil porque você consegue poupar uma grana. Você consegue juntar pra comprar o próximo. E ela merece ter hiato, porque o hiato se paga, né? O único ruim é que o Takehiro Inoue já anunciou que ele só volta a desenhar Vagabond quando ele tiver afim, né? Basicamente é isso. Tipo, quando eu realmente... Porque ele, abre aspas, diz ele que entrou num arco final da obra, né? E ele falou que ele só vai entregar Vagabond quando ele entender que, tipo assim, não, beleza, tô pronto pra entregar e tô afim, esse tipo de coisa. Enquanto isso ele desenha Real. E não é porque ele tá de férias, não, hein? Que ele tá escrevendo Real. Quando ele para com o mangá, é pra continuar uma outra obra. E não só isso também, né? Muito se diz de como o Takehiko Inoue, ele tem um apreço pelas obras dele, o quão ele gosta das obras, que já saíram diversas matérias sobre o Takehiko Inoue falando que o final de Slandunk, tipo, ele fez o final, ele falou, nisso daqui eu não mexo mais, porque eu não conseguiria fazer nada melhor. Na verdade, tipo, ele já deu entrevista falando sobre isso, que ele tinha roteiro pra escrever mais, mas ele fez algo tão foda naquela partida entre Kainan e... Kainan, não. Esqueci o nome da outra entre a escola dos principais e o time lá, que era o melhor time do campeonato, e ele falou, mano, daqui não dá pra tirar nada mais do que isso, não. Mas ele tinha roteiro pra desenvolver mais, né? Ele mesmo já falou, mas ele parou. E até hoje a gente fica órfão, né, de ter alguma coisa assim. Espero que volte, Slandunk, cara. Slandunk é maravilhoso. Falamos do Vagabond, falamos do Slandunk, comentamos também de Real, que também veio pela Panini, vale muito a pena, que é basquete com cadeira de rodas, sabe? Mas a dica é o seguinte, você leu Takehiko Inoue na capa do mangá, meu filho, pode levar sem susto. Sem medo. Vagabond e Real é só no mangá, tá? Não tem como pode correr não, velho. Quer ler a história do cara, vai ter que ler no mangá, não tem outro pra correr não. É verdade. Inclusive aí, tô esperando algum dia alguém que tenha bolas o suficiente pra adaptar isso, né? Eu juro que eu acho que Real um dia pode acontecer. Eu acho muito impossível alguém adaptar... Pode, o Slandunk ganhou, né? Eu acho muito impossível alguém adaptar Vagabond nesse sentido pra mim. Vagabond eu acho que funciona melhor em live action, cara, é impossível. Em animação, ainda mais no Japão, que a animação ali tem que seguir muito pouco tempo
tempo. Eu até acho que dá, mas teria que ser uma dessas encomendas de streaming com um budget extremamente alto e poucos episódios. Exato, aí que é o ponto. Aí acho que funcionaria. Mas eu vou te falar que eu acho que Real também, sabe? Real não é fácil de se aplicar não, tá? Pra fazer. Mas eu acho mais simples do que Vagabond. Bem, não sou animador, né, pra falar, então esse detalhe. Mas é complicado. Depois ali de praticamente se ajoelhar e falar, Inoue, por favor, pegue meu dinheiro, o que você tem pra indicar, cara? Mano, eu vou indicar um mangá que normalmente passa muito despercebido pelas pessoas. É um mangá que ainda tá em publicação no Japão. Aqui no Brasil, acho que tá com 11 volumes, acabou de sair o 11º. É um seinen de Taku Cobra, olha só. Ó a referência. A flor é de cerejeira e o homem. O homem é brabo, né, velho? E aí, Caçando Dragões, ou Drifting Dragons, como tá em inglês, né? Que é o nome original do mangá, né? E dando uma sinopsezinha, basicamente a humanidade conseguiu domar os céus, assim, e os céus, eles sempre foram de domínio dos dragões, saca? Nessa perspectiva, a economia mundial que é apresentada ali passa muito por uma disputa no céu entre os dragões e os humanos. E aí, nesse caso, basicamente, você tem uma narrativa de caçadores de dragões, porque vários dos produtos que se desenvolvem por trás disso, dessa caça aos dragões, é o que movimenta principalmente a economia. É o produto de maior valor agregado naquele mundo, entende? E aí, tipo, é legal, cara, o mangá, porque, primeiramente, o mangá é estupidamente bem desenhado, tá, gente? Tipo assim, é um dos mangás mais bem desenhados que tem por aí pra vocês comprarem. A gente acabou de falar de Takehiro Inoue, o nosso Coabra ali, realmente, ele fez a cerejeira um baita mangá ali, um baita desenho, porque o homem é brabo desenhando. E a gente acaba acompanhando o foco principal num grupo de caçadores, né, que eles fazem parte de um navio. E, mano, o mangá é muito gostoso de se acompanhar, porque ele não é simples, saca? Ele faz umas referências meio que a caça às baleias no Japão, né, mas ele usa como pano de apresentação essa questão de caçar dragões, mas ele joga no dúbio. Então, tipo assim, beleza, a economia pra sustentar, ela tem que ter esse processo, mas esse processo é sustentável, ele começa a discutir esse tipo de coisa, cara. E, tipo assim, é uma discussão que eu nunca parei pra ver em mangá, tipo, é o próprio mangá que criou aquele mundo discutindo o próprio mundo, saca? E aí tem todos os desenvolvimentos dos personagens, tem os dramas ali dos próprios personagens e tal. Muito maneiro. Tu acha eles vira e mexe esse mangá em promoções de ele custando. Eu comprei os 5 primeiros volumes, eu paguei 10 conto em cada um. Ele é um mangá que não sofreu reajuste muito alto. Eu acho que só o último volume que saiu agora subiu. Acho que o preço de capa ficou em R$24, ele subiu pra 27. Mas ele vira e mexe tá em promoção de preço muito baixo. Então, eu quis usar ele como exemplo para apresentar alguns mangás que são meio esquecidos ali no catálogo da Panini. Tem poucos volumes e que eles não sofrerão grandes reajustes de preço e que você ainda consegue comprar por um preço barato, saca? Se você pesquisar bem, você ainda acha uns mangazinhos que se mantiveram assim nesse processo e que valem super a pena, cara. E que em promoções, principalmente, os preços deles já são mais abaixo do que eu tá praticado no mercado. E em promoções, você pega eles por uns preços assim, que era preço de muito antigamente. Muito antigamente, vulgo 5 anos. Mas que ajuda muito o bolso da galera aí. Então você consegue montar uma coleção bacana de um mangá muito bem desenhado, muito bem construído, bem escrito até em certo sentido, com não precisando de uma verba tão grande. E o mais interessante desse mangá, que ele é seinen e ele é mensal no Japão, ele demora a sair os capítulos. Então, por exemplo, um volume pra sair aqui no Brasil, ele dá uma demorada. Então você consegue quando você chega a completar, né, tu tem uns 10 volumes, 11 que estão saindo aqui hoje, tu dá uma espaçada e dá um descanso pra precisar comprar. Então, quer dizer, você compra ele por um preço barato. No total da coleção, você não consegue ter fôlego de não precisar ficar gastando toda hora com volumes muito grandes ou uma tiragem mensal, por exemplo. Então, eu acho um bom exemplo de mangá pra pessoa ter na coleção, cara. Vale super a pena, velho. Inclusive, falando em ter mangá na coleção, mangá virou um artigo de luxo, né? Não é arroz e feijão, né? Vamos ser sinceros. Sim. Não é o básico. E nada melhor do que ganhar um mangazinho de graça. Na faixa, meu amigo. Na fachola. No Vasco. A Panini está oferecendo aí pra vocês alguns mangás em sorteio. O post está no Instagram do MDA. Se você já segue o Instagram do MDA, você já viu, você já comentou, você já tá participando. Se você ainda não segue, @MDApod, você pode ver lá e responder a seguinte
seguinte pergunta no comentário: qual mangá da Panini que você indicaria pro seu amigo? Você vai marcar o arroba do seu amigo e dizer qual mangá da Panini você indicaria pra ele, certo? Se você ouviu esse podcast no dia do lançamento, ou seja, na quarta-feira, você tem até sexta-feira, meio-dia, pra deixar o seu comentário, porque sexta-feira, meio-dia, sairá o resultado com os ganhadores, ok? Olha aí que beleza, mangazinho de graça. Pô, show de bola. Ah, Raul, e onde que vai sair o resultado? No post desse episódio. Aí, ó. Ou seja, volta lá na sexta-feira no post do episódio que estaremos mostrando quem são os ganhadores, ok? Então, valeu Panini por sempre ser parceirona nossa. Então, vocês mereciam demais esse episódio porque vocês trazem muitos mangás bacanas pra nós e também agracia o nosso público aí com mangás, certo? Certo. Bora pra próxima dica. A próxima dica de mangá vai ser, eu arrisco dizer, um dos mangás que eu mais gosto na atualidade, que é Vinland Saga, e estou bem triste que ele vai entrar em um hiato aí, problemas do Makoto Yukimura. Ele conta a história de uma criança que era filha de um dos vikings mais conhecidos e mais temidos da sua época, e em determinado momento o pai dele sai de viagem, né, o pai do Thorfinn sai de viagem, e o Thorfinn vai junto sem que o pai dele soubesse. E como o pai dele é uma figura icônica de vikings, ele é uma pessoa muito visada. Em determinado momento algo acontece com o pai dele, né? E o Thorfinn se vê sozinho tendo que seguir a vida como uma criança no meio de saqueadores, mercenários, vikings, e ele acaba tomando um rumo da vida um pouco diferente do que era planejado pelos pais dele e por ele mesmo. Cara, Vinland Saga é um mangá muito pica talvez a melhor mídia de vikings que eu já vi por aí. Eu não sei se existe algo melhor do que Vinland Saga, não necessariamente como algo histórico que você possa estudar e tudo mais, mas algo que pega a essência do viking e coloca ela em prática. Principalmente tendo toda a violência de um viking, tendo todos os costumes de viking e tendo também a parte política em que ele acaba entrando mais pra frente, e também tem bastante a ver com liderança, com territórios e todo esse tipo de coisa. E não só isso também, Makoto Yukimura, ele é um cara que desenha muito bem, muito bem. Também é bizarro de você pegar e ler um bagulho tão bem desenhado quanto Vinland Saga. Tem coreografias de luta excelentes, tem talvez o único arco que não acontece tanta coisa, mas acontece tanta coisa. Muito difícil explicar a saga da Farmland, porque é uma saga que não tem tanta luta, tem muito diálogo e eles estão vivendo a sua vida, tentando sobreviver, mas acontece tanta coisa nesse arco que você fica embasbacado de como assim esse arco de plantar semente e plantar farinha, como que isso se tornou o que ele acaba sendo. É talvez um dos arcos que eu mais gosto de falar sobre, e é uma recomendação fácil. Ele teve já uma publicação, ele tá tendo uma segunda publicação com acho que um volume duplo, né, Raul? Sim. Ele tá tendo uma segunda publicação com um volume duplo, então todo volume que sai são um compilado de 2 volumes, então já é uma coisa mais pra você ler, pegar uma parte bem grande da história. Toda vez que você for parar pra ler, com certeza você vai querer ler mais, então é uma indicação muito simples pra mim, na verdade, porque é tão bom que não tem muito erro. Eu acho muito bacana a pegada que tem em Vinland Saga de o personagem principal ser criado por seu maior inimigo, sabe? Sim. É porque você sente todo o sofrimento dele, você entende porque ele se torna o que ele é, e você entende também os próprios conflitos internos que ele tem no futuro. Sim. Eu não quero dar muito spoiler, né? Mas principalmente os conflitos internos que o Thorfinn vai ter por tudo isso que ele passa, eu acho que é muito mais gostoso até do que as cenas de ação de batalhas vikings, que também são maravilhosas. E também você comentou sobre o rival, né? Digamos assim, o vilão da história. É louco também como eles trabalham bem esse personagem, né? O vilão da história, entre aspas. Ele é tão bem trabalhado que quando ele para de aparecer na história, a gente passa a gostar muito dele, porque o trabalho com ele foi tão bem feito que você não consegue desgostar do personagem. É loucura. É tipo, tem gente que não gosta, sei lá, do Freeza ou do Cell, porque são vilões. Esse cara não tem como desgostar dele porque ele é foda. Ele tem toda uma dicotomia, né? Ele é o vilão, mas ele não é.
Exatamente. Pô, mas Vinland, ele é um mangá que se desenvolve tão bem, cara, porque o Kumira, ele consegue trabalhar não somente a perspectiva dos vikings, mas ele consegue trabalhar também a dualidade daquele mundo, daquela época. Mano, tipo, não tem ninguém certo naquela merda, é um querendo matar o outro, velho, o tempo inteiro. Sim. Então, velho, tipo, o mangá, ele não vem pra ser meio sensacionalista, ele vem pra, eu vou narrar a história do Thorfinn. No meio disso vai aparecer uns caras que são filha da puta, mas de vez em quando pode ter um motivo pra ser filha da puta, de vez em quando não, o cara só é maluco por briga. Tipo, qual é o nome do grandão lá? Torkel. O Torkel. Maravilhoso personagem. Que ele só quer tampar na porrada com os caras fortes. E é isso. Isso é no começo da história. Só pra vocês terem uma noção do Torkel, ele briga com o Thorfinn arranca um dedo dele e ele fala, eu quero brigar com ele de novo, porque eu não me divertia fazia muito tempo. É nesse nível. Você fica... Acho que a maioria das pessoas acabam ficando mais atraídas por Vinland Saga pela questão das batalhas, esse tipo de coisa. Mas a essência, o prazer, o negócio, tá não só no sofrimento, mas no desenvolvimento dos personagens, saca? O que acontece em Farmland é maravilhoso. O desenvolvimento do rei lá também é foda, baita desenvolvimento. Quando você descobre o passado do Askeladd é monstruoso. Então você vai vendo como o Yukimura ele consegue narrar muito bem os personagens. O cara é um monstro narrando nesse sentido, cara. Tipo, realmente, eu sou obrigado a concordar com o que o Valente falou no início. Talvez seja, assim, de narrativo, né? Sem tanto um apelo histórico, porque aí você pode pegar lá os livros as histórias de Vikings, né? Eu esqueci o nome do cara agora, que é bem famoso. Ele tem um apelo um pouco mais histórico, né? Ele é um jornalista misturado que fez história também, então ele tem esse apelo. Mas Crônicas Vikings, né? Se eu não me engano. Mas o Vinland Saga, ele tem essa questão da narrativa muito bem apurada, cara. E tipo, é muito gostoso de se acompanhar, cara. Farmland é uma delícia, cara. Uma delícia. Sem uma porrada, sem nada, só o cara arando terra. É, exatamente. Arando terra, contemplando a vida e talvez uma das melhores sagas do bagulho. E sabe o que é tão gostoso de ler do que vários caras tampando na porrada? Fala pra mim. O Amor Adolescente, amigo. Falamos sobre essa obra na versão animada, tem um podcast sobre ela. E vamos falar do mangá também porque é muito bom. Vamos falar de Minha Adorável Cosplayer. Obra originalmente ali da Square Enix, né? A Panini trouxe. Ó, tá tranquilinho de ler, porque no Japão saíram apenas 10 volumes, ainda tá em publicação, então dá pra acompanhar de boa. E conta a história de um menino, o Gojo, que ele trabalhava junto com seu avô, né? Criando as bonecas Hina, que são bonecas ali de porcelana e tal. Ele desenhava, ele criava roupinhas pra boneca. E enquanto ele tava na escola ali treinando a máquina de costura, ele acaba encontrando a Marin, que sonha em ser cosplayer, só que não manja nada de costura e precisa de alguém pra ajudar. E a Marin é uma menina linda e ele se apaixona logo de cara por ela. E os dois acabam vivendo um romance muito bonito, né? Onde um aprende com o outro, sabe? Ela ensina pra ele tudo sobre o universo de cosplay e ele ensina pra ela tudo que ele sabe sobre costura, sobre as bonecas Hina. É muito bonito, vale muito, mas muito a pena conferir. Obra, inclusive, está em lançamento da Panini no momento dessa gravação, ou seja, no momento dessa gravação saiu o volume 1, provavelmente quando essa gravação estiver no ar, deve estar saindo o volume 2, ou seja, ainda no comecinho, dá pra colecionar. E sempre pegar um mangá no comecinho é bom, né? Porque aí você tem com quem conversar, né? Você sempre vai ali num fórumzinho ou ver com um amigo que também coleciona e como tá saindo, ninguém tá na frente de ninguém. Isso é da hora também. Exatamente. E é aquele tipo de obra que dá o quentinho no coração, né, cara? Ela é divertida, ela traz conhecimento e, além de tudo, dá aquele quentinho no coração do amor adolescente. Ah, mano, a gente já falou lá no cast, quem quiser ouvir o que a gente pensa da história no todo, né? Porque o mangá é muito bem adaptado, né, pro anime. Mas, cara, é fofo, eu chamo assim, porque a Marinha é fofa. E o Gojo é o pacote completo, né? Literalmente. Tem a cena do pacote no mangá. Então, mano, tipo, é um anime, cara. O anime segue uma adaptação muito fiel ao mangá, então você já viu o anime, já tem a noção que é muito parecido. Se você nunca viu o anime, você quer ir pro mangá, você prefere ler mangá, esse tipo de coisa, cara, é um romancezinho, uma Hong Kong, como o Raul falou, gostosa, que tem seus altos e baixos ali de, eu gosto dele, não gosto dele, tudo mais e tal, mas eu acho que, diferente da maioria das Hong Kong do Japão que ficam nessa brincadeirinha de tipo assim, pô, como é que eu me declaro pra ele, tudo mais e tal, ela flui mais naturalmente, né?
nesse sentido, porque não é tão bobinho, sei lá. Ela tem uma construçãozinha ali que ela é mais fofa, ela é mais divertida, ela tem muito calçado na comédia, então fica um mangá mais interessante de se acompanhar do que a maioria dos shoujos, por exemplo, que tem essa questão do romance, de quando eu vou me declarar, esse tipo de coisa. E, tipo assim, eu não tô acompanhando o mangá tanto agora, mas eu tendo a acreditar que, tipo, essa questão do relacionamento deles vai se resolver pra frente mais rapidamente do que a maioria das Hong Kong no Japão, porque tem cara de ser assim no mangá. Acho que não tem muito mais do que apresentar isso, não. E é legal, cara, porque eles não deixam a par o universo do cosplayer e o universo das bonequinhas também, que é mó maneiro. Dito isso, galera, lembrando mais uma vez, se ainda não segue o MDA lá no Instagram, segue. Se você escutou esse podcast depois e não conseguiu participar, você não vai vacilar e perder as próximas. Então segue a gente no Instagram, que vez ou outra tem alguma coisinha nova ali, tem uma promoção em parceria, tem uma brincadeira que a gente faz ali. Então, se quiser mais conteúdo do MDA, segue a gente no Instagram, que vale muito, muito a pena. Quero agradecer também mais uma vez o pessoal da Panini aí pela parceria, por estar sempre disposta a ajudar. A gente manda e-mail pra Panini e fala: Panini, vamos fazer isso aqui. Eles, bora, vamos fazer, sabe? Não tem muita enrolação. A Panini, beijo pra vocês aí, Camila, todo o pessoal da Panini aí que tá sempre disposta a ajudar projetos como o nosso. E, claro, quais são seus mangás da Panini favoritos? Cara, a Panini tá lançando mais de 30 mangás. Então, eu tenho certeza que tem muitos mangás ali que ganham seu coração. Eu comentei do One Piece no começo do episódio, o Valente falou do próprio Vilã Saga, o Carlos falou do Slandunk, né? Falei de Gear, mano. Eu tenho algumas coleções completas, tenho Naruto, tenho Bleach, a primeira coleção. Inclusive, essa coleção nova de Bleach vale mais a pena que a primeira, tá? Só pra deixar bem claro. Olha, tá maravilhosa, hein? Queria falar não, mas essas coleções 3 em 1 de One Piece e de Bleach são as coisas mais lindas que eu já vi, cara. É muito legal. E claro, tem mangás aí que estão estourando agora na Jump, que estão chegando na Panini também, que é o caso do Undead Unlock. Ô, Valente, por que tu não falou de Kaiju Number 8? Eu acho que o mundo não tá preparado pra Kaiju Number 8. Mas ele tá lá. Mas ele também tá lá. Mano, eu juro, quando rolou esse tema desse cast, eu falei, mano, na minha cabeça era certeza, não, Valente ia falar de Kaiju Number 8, não tem nem sombra de dúvida. Mano, era o teu momento de continuar a tua evangelização. Ah, não, mas só uma palhinha sobre Kaiju Number 8, talvez seja o mangá que conseguiu criar a fórmula perfeita do shonen de batalha, na minha opinião. Porque é muito bom, é muito bom. Se você gosta de shonen de batalha, Naruto, One Piece, Bleach, Toriko, todos esses aí, Yu Yu Hakusho, você gosta deles? Provavelmente Kaiju Number 8 conseguiu sintetizar o que é um shonen de batalha dentro do mangá dele. Muito bom. E tem obras que estão fazendo muito sucesso atualmente, como o próprio Kimetsu no Yaiba, Spy Family, Jujutsu Kaisen. Chainsaw Man. Tem muita coisa bacana. Bakemonogatari, né? É muito bacana. Quem gosta de uma coisa mais pesadinha, um pouco mais adulta, tem Berserk. Tem Vanitas. Aí, tá vendo? A Panini tem um catálogo diversificado aqui. Sim. Tem ReZero, a versão em mangá. Justo. Tem o Monster em Kanzenban. Aí, esse Kanzenban de Monster é caro, mas ele é bonito. Mas bonito. Eu acho que esse daí também é um dos que vale cada centavo. Cara, é na Urasawa, né, velho? Você paga tranquilamente, assim. E outra coisa, meu amigo, a Panini teve uma coragem gigantesca e vale a pena cada volume. Tem Jojo, amigo. É verdade. Tem os mangás de Star Wars, tá, gente? Star Wars tem mangá. Sim, tem o mangá de Batman. Tem o nosso mangá, tem a vida do nosso marombeiro favorito. Sim, Black Clover. Acho que a maioria das obras do No Urasawa sai pela Panini, né? Que é 20th Century Boys, Monster, Pluto. E Pluto, se achar, é um baita, tá? É um baita mangá pra se comprar. Sim. É igual Planets também, só que é difícil de achar. Ô, Panini, vamos fazer reimpressão disso aí, né, gente? Inclusive, com o anúncio aí de uma animação de Pluto, é um ótimo momento pra você investir em Pluto, né? É, não, a Panini podia, né, fazer uma reimpressãozinha com um anime saindo de Pluto. Cara, 5 volumito, velho. Bom demais, cara. Seria excelente. Tem o melhor mangá do futebol da atualidade, né? Que é o Blue Lock. Ah, mas tem muita obra, cara. Tem muita obra, cara. É muita coisa que os caras têm. É muita coisa, realmente. Panini, parabéns, viu? Porque é muita coisa. Tem Dragon Ball. Edição definitiva de Dragon Ball. Todas as edições que a Panini trouxe de Dragon Ball são bonitas, tá? Mas a edição definitiva é sacanagem de bonita, tá? Vermelhinha. Tem Roster Fighter. Ah, é. Roster Fighter é legal também. O Galo Maluco. São várias dicas pra tu mandar pros teus amigos aí no pôster no MDA, hein, rapaz? Muita dica, hein? Então, cara, tem bastante coisa maneira pra você. A gente destacou
alguns, a gente falou rapidamente outras, mas dá uma olhada, ó, a Panini, eu tô abrindo aqui o site da Panini, eles estão vendendo coleção do 1 ao 5, por exemplo, kit de Tokyo Ghoul, kit de Kaiju Number 8, do 1 ao 5, kit de Pandora, Hertz. Isso é bom falar, né? Ó, a minha maior dica pra você colecionar mangá da Panini, principalmente como, por exemplo, o que a gente acabou de falar, o My Dries Up Darling, né, que é o minha cosplayer, é as assinaturas, cara. As assinaturas da Panini vale a pena. Chega na moralzinho, se dá algum... Pô, sempre que eu tive problema com a entrega da Panini de um mangá vinha amassado e tudo mais e tal, os caras nem falam, eles só mandam outro. A única dica que eu gostaria de ver pra Panini, que não faz o menor sentido eles fazerem, tá, gente? Isso é mais pra loja, mas seria vender a coleção completa. Isso seria bem legal de se fazer. Mas aí é mais com comics, com Amazon, esse tipo de coisa assim. Inclusive fica a dica, de vez em quando tem coleções completas vendendo nessas lojas, tá? Sim, com certeza. Consegue comprar tudo. Então, ficam as dicas pra vocês, ok? Aí agora você já sabe, né? Marca seu amiguinho lá e fala o mangá que você vai indicar pra ele, certo? Você e seu amiguinho tem que estar seguindo, senão não adianta, hein? A gente vai conferir. E claro, né? Comenta pra gente aí, comenta no seu agregador de podcast favorito quais são os seus mangás favoritos da Panini. A gente gosta de ler, a gente gosta de comentar, até porque talvez esses seus mangás favoritos aí, se muita gente falar dos mesmos mangás, pode ser que a gente vire um episódio aqui, porque seu pedido é uma ordem. Ou pode mandar aquele e-mail também pra podcast@mundodosanimes.com. Lembrando sempre que você, meu caro ouvinte, pode fazer parte dessa família aí, pode fazer parte do nosso grupo de apoiadores lá no Telegram e ganhar ainda mais brindes, dependendo de quanto você nos ajudar, mas pode nos ajudar a partir de R$5, ou seja, menos de uma coxinha, meu amigo. Se for uma coxinha do aeroporto, menos de 3 coxinhas. Exatamente, ou 4, né? Dependendo, né? Exatamente. Então, nos ajude lá no catarse.me/MDA. Lembrando sempre, né, de agradecer primeiro o pessoal da Biblioteca Brasileira de Mangás, que faz um trabalho maravilhoso. Todos os dados que a gente pegou para esse episódio, a gente pegou lá no site deles, é muito bom, tá sempre atualizado. Não é propaganda, tá? Eu tô indicando porque realmente é muito bom. E, claro, agradecendo nossos apoiadores, sem eles nosso podcast não estaria no ar. Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lorenz, Ei Yamaguchi, Marcos Paulo e Thiago Patês. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau.
日も擦り切れていたい